Salve, salve galerinha! Bem-vindos para mais uma aula de História e hoje nós vamos falar um pouquinho melhor sobre esse grande crash, essa quebra da Bolsa de Valores de 1929 que teve início lá em Nova York, nos Estados Unidos, mas que rapidamente se espalhou para o mundo inteiro. Vamos lá? A gente tem que entender que essa prosperidade norte-americana ela era muito frágil. Por quê? A indústria produzia e durante a guerra e no pós-guerra ela tinha um mercado consumidor. O que vai acontecer? Um grande problema. Por exemplo, os salários eles eram estagnados pelos trabalhadores lá nos Estados Unidos. O que quer dizer isso? Seu poder de compra ele era limitado. Ele não acompanhava o aumento desses produtos, da quantidade desses produtos para serem consumidos. Então, o que vai acontecer? Essas indústrias norte-americanas inundavam o mercado com uma série de produtos que muitas vezes os norte-americanos não tinham poder de compra para consumi-los. Então, ia para estoque. A Europa, que era grande consumidora, principalmente durante a Primeira Guerra, nos primeiros anos após, porque estavam voltados primeiro para a guerra, depois para se reestruturar, aos poucos, obviamente, deixam de comprar esses produtos, porque eles começam a produzir. Só que essas indústrias, essas empresas norte-americanas, elas não percebem isso e continuam inundando o mercado com cada vez mais produtos. Embora nos Estados Unidos as pessoas vivessem o American Way of Life, a gente tem várias imagens onde isso era vendido como a ideia de que quanto mais você tinha coisas, mais feliz você era, mais completa era a sua vida, muitas vezes as pessoas não tinham dinheiro para comprar. Ou seja, essas indústrias produziam muito para ninguém consumir seus produtos. E obviamente que isso gera grandes estoques, prejuízos e aos poucos diminuição na produção. Quando uma empresa diminui essa produção, ela manda pessoas embora. Essas pessoas consomem menos, então a produção diminui de novo. Então entende que isso é um ciclo que gera uma grande crise. E isso vai quebrar, isso vai acontecer e vai ser perceptível nos Estados Unidos em 1929, com a quebra da Bolsa de Nova York. Em algum momento, essa grande especulação, das ações, ela iria quebrar. Aconteceu no dia 29 de outubro de 1929, onde milhares de pessoas começam a vender suas ações. E isso gera um movimento em que outras pessoas, ao longo de outros dias, continuam vendendo suas ações. Isso começa numa quinta-feira, que é chamada de Quinta-feira Negra, um termo extremamente preconceituoso e racista, mas isso fica para um outro vídeo. E até a segunda do dia seguinte, milhões de ações foram jogadas no mercado. O problema é que essas ações, elas eram hiperflacionadas. Essas empresas, elas não valiam aquilo. Elas estavam dando prejuízo, elas não tinham como arcar com o valor dessas ações. E aí, de uma hora para outra, várias empresas fecharam, pessoas foram demitidas e muitas pessoas simplesmente perderam completamente seu dinheiro. Porque tem uma ação básica que a gente precisa ter em mente. Quando você tem uma ação de uma empresa na Bolsa de Valores e muita gente querendo comprar, ela valoriza, o preço sobe. Quando muitas pessoas, todas as pessoas que têm ações naquela empresa, decidem vender de uma hora para outra, obviamente que essas ações desvalorizam. Então, você perde muito dinheiro. A especulação na Bolsa de Ações funciona mais ou menos assim. Eu compro a ação de uma empresa esperando que ela valorize, para que eu venda no futuro com um preço muito maior. Então, por exemplo, eu compro ações de uma empresa X hoje por R$1.000, esperando que daqui a um ano eu consiga vender por 10 mil, que eu tenha muito lucro. O que vai acontecer lá em 29 é que, por exemplo, as pessoas compraram ações de uma empresa X, valendo R$1.000. E aí chegou em 29, como tinha todo mundo querendo vender, as pessoas começaram a vender essas ações por R$1. Então, a perda financeira foi gigantesca, não só para essas pessoas, mas para todo o mercado financeiro. Empresas, bancos, instituições financeiras, todas entraram em colapso. E isso quebra a economia norte-americana e, aos poucos, quebra as outras economias capitalistas pelo mundo, porque estavam todas completamente interligadas. E aí os efeitos dessa crise se espalham rapidamente por todos os Estados Unidos, com a diminuição do PIB, do número de importações, de exportações. Só para vocês terem noção,
O desemprego, que antes girava em torno da casa dos 4%, passa a bater os 27%. Um número gigantesco de pessoas encontravam-se desempregadas no meio dessa American Way of Life, onde você tinha que consumir. Além disso, obviamente, vai gerar a falência dessas instituições, o desemprego, a diminuição dos salários. Então, aos poucos, essa crise ela vai afetando todos os Estados Unidos. Chega a afetar aqui o Brasil e na Europa. Essa grande crise ela vai, inclusive, ser um dos motivadores para o crescimento das ideias de extrema-direita. Fascismo, nazismo, salazarismo, nesses países, porque a crise foi tão aguda que as pessoas se agarraram a essas ideias extremistas como uma forma de salvar a sua nação. Então, entendam que essa grande crise, embora ela tenha iniciado nos Estados Unidos, como era uma economia mundial capitalista, ela acaba afetando todo mundo. E, obviamente, que esses efeitos foram sentidos aqui no Brasil. O principal produto que a gente exportava naquele momento era o café, principalmente para os Estados Unidos. Então, com essa recessão econômica, o preço do café despencou, gerando milhões em prejuízo para os cafeicultores. No meio desse período, no início da década de 30, o Brasil vai passar pela Revolução de 30, que vai colocar Vargas no poder. E, de alguma forma, Vargas vai precisar intervir na economia para conseguir administrar os efeitos dessa grande crise. Por exemplo, ele vai comprar o café desses cafeicultores como uma forma de manter o seu preço estável. Uma outra ação que ele vai fazer, que a gente chama de desinflação, ele vai tacar fogo nesse café, ele vai acabar com esse estoque como uma forma de aumentar o seu valor. Porque entenda, a dinâmica do mercado ela é muito simples. Se você tem muito um produto, o valor dele cai. Se você reduz a quantidade desse produto, o valor dele sobe. Então, seja aqui no Brasil, seja lá nos Estados Unidos, com o New Deal, seja na Europa, os governos eles vão achar formas de intervir na economia, percebendo que esse liberalismo econômico que eles vivenciavam até então estava sendo prejudicial para a sociedade. E ainda hoje a gente vive alguns resquícios desse intervencionismo da política, né, dos governos na economia. Então, essa crise que começa nos Estados Unidos com essa superprodução, com essa valorização dessas empresas e com essa quebra em 1929, ela vai acabar mudando muito, não só a economia, mas a política por todo mundo naquele momento. Então, galerinha, em meio a essa grande crise econômica, o governo norte-americano precisava tomar uma atitude. E ele resolve intervir na economia. Ele começa a agir sobre a economia. Em 1932, Franklin Roosevelt ele vai criar um plano econômico chamado New Deal, buscando minimizar essa crise e reverter, fazer com que os Estados Unidos voltassem a crescer. Mas isso eu vou falar um pouquinho agora no próximo vídeo. Espero que vocês estejam curtindo. Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhem e até a próxima aula.